No mês de outubro, no dia 18 de outubro, de 2021, o tema do Momento Espírita, também conhecido e divulgado nas rádios, Momento Espírita, ele é divulgado nos grupos espíritas, para as pessoas que têm já ligação e aceitação do Espiritismo. E nas rádios é o mesmo tema, o mesmo assunto, a mesma mensagem, só que com outros nomes. Alguns colocam pense nisso, como para a gente pensar sobre aquela mensagem, ou outros, a hora da mensagem. O certo é que são nossos irmãos encarnados sob a inspiração dos amigos, dos companheiros que lhe assistem, do mais alto, da Federação Espírita do Paraná, que nos traz esse conteúdo. E nesse dia de outubro, foi o tema saber ouvir. Ouvir, A gente nunca viu um curso voltado para aprender a ouvir. E olhando a natureza, em nós podemos observar que cada um de nós temos 2 ouvidos. Significa que é para ouvir mais. E uma boca só, para falar menos do que ouvir. Porque ouvir está ligado intimamente, diretamente, com a faculdade também de falar. Porque a gente só ouve porque alguém fala, ou a gente mesmo fala, por isso nós ouvimos. E é o assunto dessa noite. Na mensagem do Momento Espírita desse dia, 18 de outubro de 2021, eles dão um exemplo de como nós, a humanidade, está aprendendo a ouvir mais. Ouvir a natureza, o sussurro de um vento, o barulho do cair de uma água, a algazarra dos pássaros. Ele cita, por exemplo, uma amiga que tinha o hábito de todos os dias à tarde ficar no fundo do quintal onde ela tinha uma árvore, e que nessa árvore de tardezinha chegava aquele monte de periquitos para ali dormir, e eles faziam aquela algazarra, e ela ficava pensando, será o que estão dizendo um para o outro? Será que estão disputando apenas o galho que cada um quer dormir com o seu par? Ou será que estão dizendo uns para os outros, relatando o que aconteceu durante o dia de trabalho que estiveram? Porque, ao contrário do que a gente pensava, os animais trabalham, e trabalham muito, inclusive cooperando com a divindade, com a plantação, a distribuição de sementes. Então é uma infinidade de trabalho. Mesmo não tendo consciência, eles colaboram diretamente com Deus na criação do mundo. Então o ser humano, hoje, já mais avançado em inteligência e em moralidade, está verificando essa necessidade de ouvir mais, porque nós estamos entrando para a era do Espírito, buscando transcender a matéria que somos. Nós estamos observando que nós somos mais do que corpos, do que corpos animados apenas. Nós estamos observando e tendo consciência de que somos espíritos, seres imortais, aprendizes sempre. E a gente pode aprender com tudo, inclusive fazendo silêncio, que é o tema dessa noite, a arte de ouvir, silenciando sempre. Vamos ver o que o benfeitor Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, nos traz a respeito desse assunto, da fala, da língua. Como nós estamos usando essa maravilha que torna
capaz de nos fazer interagir, de entender uns aos outros. E geralmente a gente faz o contrário. Usa desse benefício, dessa faculdade divina, para cultivar o desentendimento. E isso cria sofrimento nas nossas relações uns com os outros. Pode ver que aquelas pessoas que convivem, que falam muito, está sempre tendo muito atrito. Então, é natural também, quando a gente desperta para essa necessidade de ouvir mais, e que a gente começa a silenciar mais, a gente ser questionado: você está bem? Né? Nesse tempo de depressão, as pessoas falam: fulano não está bem, anda calado. Mas às vezes é uma pessoa que já está fazendo reflexões mais profundas, está silenciando um pouco mais, observando o que vai falar. Se isso que eu vou dizer agora, ou que eu vou combater, que eu vou discutir, traz algum benefício para mim, para o outro, ou para o grupo do qual eu convivo, né? Então o Evangelho de Jesus é um modelo de vida salutar para nós. E essa indicação que o benfeitor nos faz, ele pega lá de 1 Pedro, está no capítulo 10, um pequeno pedaço no capítulo 3, um pequeno trecho do versículo 10, que diz assim: quem quer amar a vida e ver os dias felizes, quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie a sua língua do mal. Então, o que eu estou fazendo com a minha língua? Né? E aí a gente quer ser feliz a todo, mesmo brigando, discutindo, contendendo uns com os outros, a gente quer ser feliz e não vai ser feliz. Então o benfeitor pega: refreia a sua língua do mal. Quer dizer, para de ficar falando das coisas do mal, ou discutindo sem finalidade, teimando, né? A gente tem que aprender, por exemplo, que a maioria de nós, a gente quer ter a razão, sempre. Mesmo que a gente não esteja corretamente, porque geralmente a gente não está correto. Nós somos uns seres imperfeitos, então nós não trazemos a perfeição em nós, e nós achamos que somos perfeitos, que eu estou certo, o outro está errado. Não, é o seu ponto de vista, é a quantidade que você consegue enxergar daquele assunto. O outro tem outra medida para ver aquilo, porque os olhos é do outro, a inteligência é do outro, e a gente discute uns com os outros, fica mal, não fica feliz. Quando vence, dá aquela euforia do momento, depois dá quando vence uma discussão, né? Cresce o ego, mas não fica feliz. O benfeitor recomenda, o apóstolo Pedro recomenda que refreamos a nossa língua do mal. Vamos ver o que o Emmanuel, um grande estudioso do Evangelho, vai dizer para nós. Reflete no bem que esperas na palavra dos outros. Então, a gente quer sempre o bem que os outros falam, do bem, que vive do bem, né? Para que a tua palavra não se converta em agente do mal. A pessoa vem dizer uma notícia boa para nós e a gente já leva, reflete naquela notícia boa que você está recebendo, não combate ela com palavras ou com assuntos do mal. Necessitando desse ou daquele concurso de ajuda, quem não necessita de ajuda, né? Agradeces ao companheiro que te endossa as solicitações com apontamentos de simpatia. Agradece esses companheiros que falam: olha, né, que nos é simpático, porque é tão raro, né? É tão raro. Então ele está dizendo assim: agradece
a ajuda que esses companheiros que nos são simpáticos nos traz. No instante do erro, quando muitos te malsinam a invigilância, assinalas feliz a frase de entendimento do irmão que te justifica ou desculpa. Olha, ele fez isso porque estava numa hora difícil, ele está fazendo isso porque certamente aconteceu alguma coisa no trânsito, ele foi insultado e está nervoso, ou as coisas não estão dando certo, ou está muito difícil. Então, o benfeitor fala que justifica para você mesmo, às vezes, silenciando, fala, não está bem, eu não, né? De espírito desarvorado ante as provas que chegam em monte, na luta de cada dia, consideras por recurso do céu a indicação generosa daqueles que te induzem à paciência. Quantas vezes a gente fala assim, perdi a paciência? Não tinha, não perde quem não tem. É um instrumento que Deus colocou na nossa vida para a gente ir treinando, até uma hora ser paciente. E aí, se eu for paciente com aqueles que estão na minha casa, né, possivelmente eu vou ser menos paciente no hospital. Vai demorar um pouco mais para mim ser paciente nos tratamentos, porque a ciência está aí, hoje, transcendendo o corpo físico, olhando além dos efeitos, a causa, que é o nosso espírito, que causa a maioria dos desarranjos do corpo físico. De coração obrigados a atitudes constrangedoras, de coração obrigados a atitudes constrangedoras, porque às vezes a gente tem ou pratica atitudes constrangedoras. Observas que a ansiedade se te alivia perante a referência confortadora dos que te oferecem apoio e compreensão. De coração obrigados a atitudes constrangedoras, observas que a ansiedade se te alivia perante a referência confortadora dos que te ofertam apoio e compreensão. Quando nós recebemos isso, não é só para ficar para nós. Quando alguém nos apoia, nos reconforta, porque tivemos que cometer alguma atitude constrangedora, que nos constrangeu a fazer aquilo, a pessoa vem, não, né? Era isso que você tinha que fazer nesse momento, mas vai surgir outra oportunidade que você vai poder fazer melhor. Isso alivia a nossa ansiedade, porque qualquer um de nós tem a consciência e tem a lei divina escrita na consciência. Qualquer atitude que a gente comete fora da lei, a gente fica ansioso, fica inquieto. Isso também causa desarranjo uns com os outros. Entre dificuldades amargas, diante da queixa ou da desesperação que te escapam da boca, bendizes o amparo de quantos te acalmam, usando notas de tolerância. Às vezes a gente chega, do trabalho, da rua ou de qualquer outro lugar, foi atropelado lá por um outro que não tem ainda também o equilíbrio com as palavras, com as atitudes, e a gente é o primeiro que encontra. Quando não tem um ser humano, a gente desconta no cachorro mesmo, no gato. É assim. E o benfeitor está dizendo para a gente bendizer o amparo de quantos te acalmam. Às vezes a pessoa vai puxar uma conversa, percebe que a gente está nervoso, vai puxar uma conversa, contar uma história, a gente, não estou para papo não. Ele está dizendo, agradeça, ainda bem que tenha uma pessoa que vai te amparar e te acalmar nesses momentos. Sempre que estiverdes a pontos de complicar os problemas ou azedar o ânimo de alguém,
Nisso a gente é esperto, né? A maioria de nós somos expertos nessa coisa aqui. Ele está dizendo: antes que estiveres a ponto de complicar os problemas ou azedar o ânimo de alguém, através da palavra, lembra o auxílio verbal de que precisas, por intermédio dos semelhantes. Porque é tão bom, né? Quando a gente está azedo, os problemas estão grandes, e alguém chega e pacifica os nossos corações. Ele está dizendo para a gente lembrar, antes de fazer com os outros, a gente lembrar do tanto que a gente necessita dessa pacificação que o outro pode trazer para a gente. Se aspiramos a desfrutar os tesouros da vida e do tempo, apliquemos a régua áurea na esfera de nossa língua. Primeiro, para mudar o mundo, eu tenho que mudar a mim. Se eu mudar, o mundo inteiro muda. Agora, se eu não mudar, o mundo inteiro pode virar o que foi. Eu não mudei, não adiantou nada, né? Então, para mudar o mundo, diz o filósofo, começa por mim mesmo, mudando a mim mesmo. Insuflemos nos ouvidos alheios a tranquilidade que ambicionamos e falemos dos outros aquilo que desejamos que os outros falam de nós. Então, no final aqui, o benfeitor, né, faz a recomendação áurea, principal dessa lição, que nós insuflemos nos ouvidos alheios a tranquilidade que ambicionamos e falemos dos outros aquilo que desejamos que os outros falem de nós. Porque a gente ainda é muito egoísta em todos os campos, não só na materialidade, mas também na moralidade. A gente quer tudo de bom para nós, mas não queremos ofertar para os outros. E a recomendação é justamente o contrário: receber e passar adiante. E para completar, para a gente entender melhor e mais além, mais profundo nesse assunto, tem uma outra lição também do mesmo autor espiritual, Emmanuel, também escrito por Chico Xavier, nosso irmão contemporâneo da nossa época, embaixador do amor na terra dessa época, como tem tantos outros nas outras escolas religiosas trabalhando em prol do amor. Ele também pega um trecho do Evangelho anotado por João no capítulo 18, versículo 11: embainha tua espada. Jesus disse, que foi naquele dia que o soldado foi prender Jesus, né? E Pedro arrancou a espada e cortou a orelha do soldado ali, falou: com esse aqui vocês não mexem não. Justamente aquilo que a gente costuma fazer, dizendo proteger aqueles que nós amamos. Quando este é insultado, a gente vai lá e às vezes até mata o outro, destrói o outro, diminui o outro, pensando que está defendendo um ente querido ou alguma coisa assim, sendo que o melhor seria retirar daquele ambiente, né? Conversar ali humanamente e apaziguar os ânimos, como recomendou a lição anterior. Embainha tua espada. A guerra foi sempre o terror das nações. Agora mesmo, né, nós estamos vivendo uma iminência de uma invasão de um país contra o outro, e o mundo todo está voltado e trabalhando para que isso não aconteça, né? Tirando aqueles que usufruem dos benefícios de ganhos bilionários, fornecendo vida para esse monstro chamado guerra, né? O restante, a maioria, é claro, está voltado para a pacificação. Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Às vezes a gente empenha em um trabalho aí de tempos, dias, tempos, trabalha tal, mas aí chega o momento de uma prova, um insulto já é o suficiente para a gente
destruir tudo aquilo que a gente tinha construído de bom, né? Nas relações, né, de casais, onde mora e reside uma grande dificuldade com o tempo, com o desgaste, com a convivência, com o conhecimento mais íntimo do outro, vai aparecendo os monstros, né, que nós carregamos ainda em nós. E às vezes uma vida de 30, de 40, 50 anos de convivência é jogada fora por inconsciência ou por um ato de fúria momentâneo. Eu desequilibrado, o outro também por não compreender aquele momento. Igual antes o benfeitor dizia que, né, bendizemos daquele que nos ampara, porque o convívio uns com os outros, o convívio social, é um amparando o outro, é um completando o outro. Aquilo que eu não tenho, que eu não sei, eu busco no outro. E assim é as vidas mais intimamente ligadas. Diante dela, diante da fúria, surgem o morticínio e o arrasamento, que compele o povo à crueldade e à barbárie, em razão das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvarios. Porque todas essas coisas, elas acontecem no âmbito íntimo, dentro de nós mesmos, os nossos conflitos que nós trazemos com nós mesmos, com o outro que está mais próximo e com a coletividade. Às vezes a humanidade inteira passa por resgate dolorosos por conta de momentos de fúria, né? É no âmbito micro e macro, porque somos ligados uns aos outros. Ele está dizendo assim, ocorre o mesmo dentro de nós, quando abrimos luta contra os semelhantes. Quando nós abrimos luta contra o nosso semelhante, é a mesma coisa quando uma nação abre luta contra outra. Nós queremos destruir, esmagar, e depois que nós fazemos isso, que conseguimos fazer, a gente também fica destruído, não fica feliz. E depois tem que resgatar, né? Duros dias de resgate. Nascemos num corpinho perfeito, bonitinho, novinho, e já apresentando um monte de defeitos, por conta de fúrias, de ansiedades, de desequilíbrio em outros momentos. Sustentando a contenda com o próximo, distribuidora tempestade de sentimentos nos desarvora o coração. A gente contenda, o coração fica desarvorado, não fica feliz. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. A gente viu, está vendo pelo noticiário, pela TV, o que é um desabamento e uma desintegração que aconteceu no Rio de Janeiro agora há pouco, essa semana, né? Sai destruindo tudo. E não é diferente quando nós desabamos no ódio, nos desintegramos na fúria, sai desabando, destruindo a família inteira, desarmonizando a sociedade e muito mais. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos alvitam o barco do destino em breves momentos de insânia. Às vezes, 1 minuto de desequilíbrio nós temos que resgatar por centenas de anos. Às vezes, numa existência não dá conta. Deus parcela para nós, o amor parcela para nós, para a gente resgatar e alinhar a nossa consciência.
Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor: embainha a tua espada. Guarda um pouco essa espada, que hoje é digital, né? Não precisa nós nem falar, é só ir lá e vai para o mundo inteiro. A gente tem que tomar cuidado com isso. Alimentando a guerra com os outros, perdemos-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Nós não temos que combater com o outro ou o outro. Nós temos que combater em nós a nossa própria inferioridade. Buscar no Cristo a luz que precisamos. Façamos a paz com os que nos cercam. Façamos a paz com aqueles que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. Não tem receita pronta, além da lei divina, do Evangelho, que é o modelo de vida que Jesus viveu, que vai nos proporcionar milagrosamente de um dia para o outro, sem esforço, sem trabalho, sem luta, mas uma luta íntima com nós mesmos, com as nossas imperfeições, para que a gente possa alcançar a paz que nós tantos almejamos e a luz da compreensão que necessitamos. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A gente vê, por exemplo, na próprio modelo de segurança pública, agir com brutalidade, com maldade, para combater o mal. É um mal potencializando o outro. O que cabe, o que precisa ser feito urgentemente, e tem que começar por nós, dentro da nossa casa, onde quer que for, é educar os sentimentos daqueles que Deus confiou de colocar na nossa casa. Porque desde pequenininho a gente mostra, aonde é que está a nossa necessidade, né? E hoje a gente, com medo dos filhos, a gente vai dando tudo para eles, atendendo todas as necessidades deles. Também, num tema do momento espírita, um outro dia eu vi que o espírito, já iluminado, com capacidade consciencial do que precisava fazer na terra, pede para a mãe e para o pai que ia recebê-los, quando ele estava conversando no mundo espiritual, em desdobramento, que não atendesse todos os seus mimos, porque isso lhe custaria muito para o equilíbrio. E hoje a gente está atendendo todos os mimos, fazendo todos os mimos. Eu não tive isso, eu vou fazer. Às vezes a gente chegou até aqui, com essa capacidade que a gente tem, pela escassez de tudo. Não que nós não devemos atender às necessidades dos nossos filhos da época moderna, que tem que viver aquela época, mas tem coisa que não está na hora, que vai atrapalhar mais do que vai ajudar, e a gente tem que buscar entendimento, consciência, com aqueles que já tiveram mais experiência de vida, que são os nossos benfeitores, nosso mentor, através da oração, né? O esforço que nós fazemos, estudando uma lição ou outra, né, do Evangelho, prontinho para a gente entender, né? E a gente vai fazendo guerras e construindo, às vezes, dificuldade para aqueles que veio junto de nós. A cruz do mestre tem a forma de uma espada, com a lâmina voltada para baixo. A ponta está para baixo, né? Espada aqui, mas a ponta está fincada, quer dizer, não está em ação, não é para ferir. Recordemos assim que, sacrificando-se sobre uma espada simbólica, devidamente ensarrilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção de paz, com felicidade e renovação. Então foi
ali, né, se entregando naquela espada simbolicamente iriçada, é que Jesus pôde demonstrar para todos nós o que é ser um espírito feliz, tranquilo, consciente do trabalho que ele veio fazer, fez tudo que tinha combinado de fazer para nós intimamente com Deus, cumpriu sua missão, mesmo não agradando aos outros, mas sempre em paz, nunca julgando, nunca condenando, sempre dando oportunidade para todos. E é nesse tempo de espírito mais consciente que estamos vivendo, é que chegou o Consolador, o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, trazido pela a grande equipe espiritual e pelo próprio Jesus, né, as explicações, o que é o Evangelho, o que somos nós, de onde a gente veio, para onde a gente vai, como fazemos para ser feliz. Então, está mais fácil, basta que cada um de nós busquemos essas inspirações e trabalhemos em nós, no dia a dia, não só no templo, mas em contato com o outro, né? Esperando aquilo que nós podemos fazer e resolver, façamos de bom grado, e aquilo que nós não demos conta, colocamos em oração, que a inspiração chegará, e às vezes, né, a gente não sabe esperar, fica ansioso e quer fazer do jeito da gente, está tudo errado, né? Principalmente no campo da relação com o outro, que nós usamos a fala e o ouvido, que nós possamos emprestar mais os nossos ouvidos, ouvir mais, porque ouvir faz parte da arte de falar. Que Jesus continua nos abençoando e nos inspirando, para que nós possamos ter coragem de começar a colocar em prática, e a gente vai ver o bem que faz para todos nós, não é, seu João? Porque discutir, né, eu já tinha feito o estudo, o pré-estudo hoje à tarde, e eu recebi a visita do seu João, e a gente entrou num assunto, não sei como lá, aí ele falou, olha, lá aonde nós vamos, ele até falou para um colega nosso que estava trabalhando lá, falou, lá onde nós vamos, eu e ele, nós estamos aprendendo a não ficar discutindo mais em vão, porque não leva em nada, só cria atrito. E ele citou a relação dele com a esposa dele. Ele falou, quando ela vem com um assunto e eu digo, não é isso, e ela teima, eu não vou teimar, porque eu achei até graça, e eu preciso dormir com ela, e dormir bem, né? Dormir com ela e dormir bem. Então é isso, a gente tem que aprender com o outro que tem mais experiência, que nos diz um assunto desse, também a dormir bem, sempre, não sempre com a razão, mas dormir bem, de consciência tranquila, né? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus e a todos esses amigos, trabalhadores desta casa, a todos nós que viemos buscar o alívio, a orientação para as nossas vidas, estamos recebendo cada um a parte que tanto necessitamos, distribuídos pelo amor, expressado nos trabalhadores encarnados e desencarnados deste lar. Nós, Senhor, queremos levar também para aqueles que convivem conosco na intimidade, no trabalho, na sociedade, essas bênçãos de orientação que o Senhor nos trouxe nessa noite, que nós possamos expressar a paz e ser agentes do seu amor e da sua compreensão uns com os outros. Ajuda-nos para que nós possamos reter em nós por mais tempo essas vibrações amorosas que todos nós estamos recebendo. E os nossos irmãos, trabalhadores espirituais do campo, da aplicação dos recursos energéticos
bioenergético que irá retirar logo mais dos nossos corpos, ainda frágeis, para a manipulação e aplicação do alívio para aqueles que, como nós mesmos, viemos buscar nesta noite. Que nós possamos também levar e repartir com aqueles que conosco vivem. E que nós possamos fazer intimamente o propósito de silenciar diante das fúrias, diante das adversidades que cada um de nós traz no campo do desequilíbrio emocional. Guarda-nos de todo mal, principalmente do mal que ainda somos agentes, quase que diariamente, para que nós possamos ser agentes do bem sempre. Que assim seja.